Estamos começando mais um episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a Six. E nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou o André Guindani, vice-presidente de Relações Institucionais da Six Canoas e estarei com vocês na próxima hora. Neste episódio, vamos falar sobre o papel do Executivo Municipal na atualidade. Estão conosco Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, Jaqueline Milanese, prefeito de São João do Polesine, Rodrigo Batistella, prefeito de Nova Santa Rita, eu, André Guindani, vice-presidente de Relações Institucionais, e a presidente da Six Canoas, Shirley Panizzi. Sejam todos bem-vindos, é uma honra para a nossa entidade tê-los conosco neste episódio. Vou passar por uma rápida apresentação de cada um, começando pela presidente da casa, Shirley Panizzi. Bem, então, Shirley Panizzi, sou advogada e estou na presidência na gestão 24-25. Venho oriunda de núcleo da mulher empresária da cidade, o primeiro núcleo da entidade, né? E aí, a partir daí, como diretor e depois vice-presidente da entidade, e cheguei cá, né? E vivendo um momento muito importante, muito bonito dentro da entidade, na comemoração dos seus 85 anos de história, né? Fazendo história, continuando fazendo história na cidade. E a criação da Six se confunde com a do próprio município, né? Um nasceu em 15 de janeiro e o outro nasceu em 17 de janeiro, que é a Six. Então, é uma entidade com muito a agregar ainda para a cidade e uma história muito respeitável. Prefeito Diogo. É uma honra estar aqui, agradecer André, Shirley, presidente, prefeita Jaqueline, prefeito Rodrigo. A gente está orgulhoso de estar aqui em Canoas, nesse belo programa, e podendo falar um pouquinho das ações aí das prefeituras e do que impacta, na verdade, esse trabalho em conjunto entre a sociedade e as prefeituras. Eu sou prefeito de Bento Gonçalves, prefeito reeleito agora. Eu nasci em Santa Catarina também, vim morar no estado do Rio Grande do Sul. Minha família, da minha mãe, é natural, lá de Dona Francisca, na 4ª Colônia, pertinho de São João do Polesine. Então eu gosto muito dessa região também. E acabei indo trabalhar na Serra Gaúcha como dentista e acabei entrando na política, o qual eu não me arrependo nem um pouco, porque eu acho que a gente pode mudar a vida das pessoas e esse eu acho que é o objetivo de todo mundo quando entra na política. Tem que ser, pelo menos, esse é o objetivo. E vamos trabalhar para tentar mudar essa realidade aí que a gente está vivendo de uma maneira correta, sensata e pragmática. Prefeito Rodrigo. Olá, André Guindani, uma satisfação, presidente Shirley, muito feliz de estar aqui. Canoas, a minha cidade natal, eu vivi e me criei nessa cidade, minha família ainda mora aqui, minha mãe mora em Canoas, então estou muito feliz de estar hoje aqui e falar sobre um tema importante que é o desenvolvimento econômico das nossas cidades. Saudar aqui o prefeito Diogo, é um grande prefeito, eu tenho uma admiração muito grande por ele, e também essa queridona aqui, a nossa prefeita de São João do Polesine, a Jaqueline, que também já se mostrou aí que é uma grande gestora pública. Não tenho dúvidas que vai fazer um grande mandato, que quem já fez na iniciativa privada já sabe fazer, entra na gestão pública, é um pouco mais complicado, mas eu não tenho dúvidas que vai ser uma grande prefeita e vai fazer a diferença na tua cidade. E vamos bater um papo aqui gostoso, maravilhoso, falar sobre desenvolvimento econômico. Podem ter certeza, Nova Santa Rita está se constituindo como o maior e mais completo polo logístico do estado do Rio Grande do Sul e lá é empreendedorismo na veia. Vamos junto. Prefeita Jaqueline. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite por estar aqui e sempre ressaltando a importância da Six Canoas na minha história também, né, Shirley, no nosso primeiro encontro, né, através da Federação e o quanto isso agregou, né, e hoje onde estou é uma consequência, eu acho que dessa soma de forças e os caminhos que vão se moldando. Como catarinense de nascimento, né, estou há 25 anos, então empreendendo e acreditando no Rio Grande do Sul, né, brigando com muito afinco, porque a gente sabe que é um estado muito pujante. É um estado com uma cultura, uma tradição que ao mesmo tempo reforça, mas ao mesmo tempo atravanca, né? Eu acho que esse atravancar que nós temos que evoluir. Então estou prefeita de São João do Polesine depois de
quase 6 anos como presidente da Associação Comercial, fundamos núcleos setoriais muito importantes dentro do nosso município, e hoje todo esse movimento no sentido do desenvolvimento, no sentido de nós trazermos esse estímulo para o empresariado, mas também para o cidadão comum, né? Como o Diogo coloca, eu acho que nós hoje estamos aqui numa função muito importante de desenvolvimento das pessoas. Eu acho que é o desenvolvimento humano, né? Trazer valor a esse cidadão que hoje, de repente, não tem referências, que hoje, de repente, não tem o estímulo apropriado para poder se desenvolver de uma forma integral e, sim, contribuir para o município que nós queremos, para o estado que nós queremos e, quiçá, para o Brasil que nós vamos ter e temos certeza que teremos através do nosso trabalho e da nossa soma. Perfeito. Eu lembro que nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube e tem como apresentador o Sicredi. As empresas São Pietro Hospitais e Clínicas, STV Segurança, Cicobi, Modular Cargas, Métrica, Vieser Supermercado, Panceira, Exatron, Pontual são patrocinadores Diamante. As empresas Casa, Canoas Shopping, Grupo Telecom, Vênus, Park Shopping, Fruc, SCA Móveis, Lotice Construtora, A3 Arquitetura são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Muito bem, Shirley. Te passo a palavra para fazer a abertura do nosso podcast de hoje. Bem, nós estamos na sequência do nosso almoço de ideias, né? Que hoje debateu qual é esse intercâmbio do poder público e da iniciativa privada. O que os empresários inspiram a gestão pública e o que a gestão pública pode inspirar, né, na iniciativa privada. E aí nos perguntam como fazer um desenvolvimento econômico pautado no crescimento das empresas, das indústrias e levar com isso o desenvolvimento social. Começo pela iniciativa de Bento, que ela é muito pioneira, corajosa, prefeito, extremamente corajosa. E eu lhe aplaudo de pé. Olha, é um desafio sempre, né, Shirley? Eu acho que se tivesse alguma fórmula mágica, se tivesse algo para a gente pegar e copiar e fazer, acho que todo mundo já teria feito. Sim. Então, cada realidade é uma realidade. Acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender qual é a realidade do nosso município. Bento tem uma economia diversificada, que tem uma população de uma tradição de muito trabalho, e isso a gente tem que reconhecer e valorizar. Agora, é lógico, a gente vive um momento diferente no Brasil. A gente vive, eu falo muito sobre isso, a gente vive uma geração, as nossas gerações, que é muito parecido a todos nós, é uma geração de direitos. Onde a gente começou a dar muito direito para a população, a gente teve uma saúde universal, uma educação universal, a gente começa a ver direitos humanitários de tudo que é sentido, a defesa de algumas populações que estavam marginalizadas e esquecidas, só que a gente vê que esse excesso de direitos chegou num momento que a conta não fecha mais. E aí que a gente tem que voltar a falar de deveres. Só que para a sociedade falar dos deveres, ela tem que estar numa certa maturidade. Para a gente começar a cobrar os deveres da população, e todos nós somos cidadãos, não importa se é prefeito, se é presidente de entidade, se é juiz, se é deputado, todo mundo é cidadão. Então a gente tem que cobrar sim dos deveres de todo mundo. E não pode haver alguns nichos de sociedade que são intocáveis, onde a gente vê por muito tempo. A gente foi acostumado, todos nós, a ver aquelas campanhas da fraternidade. Vocês lembram disso? Sim. As campanhas tinham aqueles quadros. Os cartazes, né? Cada ano um tema no início da quaresma. Cara, aquilo ali chegava a me chocar. Eu me lembro como criança, eu olhava aqueles quadros, aqueles cartazes de um retirante. E tudo muito triste. Era horrível. Tristésimo. Aquilo ali nos machucava. Porque era um retirante com 2, 3 filhos, todo mundo com aquela barriga de água, de verme, né? De fome extrema. E as pessoas com uma trouxa se retirando do Nordeste, indo morar em São Paulo, Rio de Janeiro. E aquilo ali nos machucava. Então, qual era a nossa percepção? Da miséria humana que vivia o Brasil. Então, a gente foi acostumado a ter esse sentimento de tratar as pessoas como coitadas. Na verdade, eu estou usando aqui um termo mais baixo, mas a gente tinha esse sentimento de humanidade. Só que o Brasil foi evoluindo, a gente foi tendo mais direitos, a gente foi melhorando as condições sociais, a gente foi melhorando a situação econômica, e aquele cenário de antigamente não existe mais. O que aconteceu? Antigamente as pessoas tinham que
emigrar, tinham que sair da sua situação, da sua cidade e ir morar em outra região, atravessar o país para poder sobreviver. Por que acabou isso? Por que a gente não está vendo mais tanto esse movimento? Por que a gente vê o movimento de algumas pessoas graduadas atravessando o país, mas a gente não vê mais aquela situação de pobreza atravessando o país? Por que não acontece mais isso? E por que a gente tem que manter essas pessoas na sua realidade local e mantendo essas pessoas? Poxa vida, o Brasil foi criado através da imigração. A gente falava muito sobre isso. A imigração veio da Europa para alguns locais, para a região dos Sinos, para a região da Serra Gaúcha, da Quarta Colônia, porque lá eles tinham dificuldades. E nem por isso eles ficaram constrangidos de atravessar um continente. Eles vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos. Mas vieram atrás de trabalho, aí que está. Aí que está a moral de tudo. De trabalho. Então, o que eu vejo? Não de incentivo. Foi importante a gente ter essa evolução cidadã que a gente teve no Brasil, só que essa conta hoje não fecha. E aí que eu volto a falar. Como é que a gente vai crescer um país onde tem 25% da população que vive embaixo de um guarda-chuva da assistência social? E como é que a gente normalizou isso? O prefeito Rodrigo ele fala muito da qualificação. Eu falava disso também. Eu falava há 4 anos atrás da qualificação. Eu vi que a qualificação não era o suficiente. As pessoas não queriam mais qualificação. As pessoas queriam direito. Queriam mais uma cesta básica, mais um direito, mais um benefício. Poxa vida, eu tinha que colocar o ônibus, eu tinha que colocar professor, tudo gratuito, e praticamente implorar para as pessoas fazer um curso. Mas tem lógica isso aí. A oportunidade estava batendo a porta, mas não queriam. Mas não queriam. Não e abrir a porta. Aí o resultado era muito baixo. Então qual que é o sentimento que eu tive? E aí eu acho que entra a questão da experiência, dos tombos que a gente leva. A gente tem uma situação muito complicada na questão do vinho. Eu acho que esses tombos são fundamentais. Chegou um momento que eu vi que eu tinha que mudar essa realidade de uma maneira mais agressiva. Não adiantava eu ficar implorando, pedindo para uma pessoa para fazer um curso. E aí o que eu estou fazendo hoje é colocando o dever nessa pessoa. Se a pessoa tem condições de trabalhar, ela tem que trabalhar. Não tem desculpa. Não tem que ficar dizendo, eu vou buscar essa pessoa, tentar oferecer um curso para ela. Tem que botar no trabalho essa pessoa. Vamos parar com essa história do coitadinho, do mimimi, que a gente tem que ter cheio de cuidado politicamente correto, que não pode chamar essa pessoa. Um adulto com 25 anos, ganhando Bolsa Família, com saúde para trabalhar, esse cara, o termo que a gente usava antigamente era um termo politicamente incorreto. A gente chamava esse cara de sem vergonha. Se o cara está usando um benefício que está tirando, às vezes, uma pessoa que precisa, uma família que precisa, esse cara é um sem vergonha. E a gente tem que tirar esse cara desse benefício e botar no trabalho. E se tiver que fazer de uma forma agressiva, uma forma mais rígida da prefeitura, a gente vai fazer e está fazendo lá em Bento Gonçalves. Como é que tá a receptividade da maioria das pessoas? Sempre tem, a gente não tem como agradar todos. Como é que está a população vendo todo esse movimento? As pessoas que eu tiro Bolsa Família ficam buzina da vida comigo. Tá. Esses caras me enchem de caroço, me xingam, eles vão mexer com o vereador, vão mexer com o defensor público, com alguém ligado, algum sindicato, alguma coisa. Esse cara vai ficar bravo, porque eu tô mexendo em R$600 por mês. De grátis. 7.200 no ano. E aí no mandato vai dar 28 mil reais. Qual é o prefeito que faz isso? Tá tirando 28 mil reais uma pessoa. Essa conta que a gente tem que fazer. Não é pouco dinheiro, não. São 28 mil reais que eu tô tirando dessa pessoa de um dinheiro do cidadão, que é um cara que estava se aproveitando daquilo ali. Mas tem mais o Vale Gás, aí tem o desconto na água, tem a cesta básica, que é o rancho. Fala, não é o rancho, assim, até, não é a cesta básica, é o rancho que eles vão ganhar. E aí ganham um monte de benefício. Prioridade em creche, prioridade em contraturno, prioridade em turno integral. Tudo isso está embutido nessa conta. Não é só os R$600. Então, a conta da sociedade é muito maior. E se eu puder botar esse cara para trabalhar, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. E tirando esse benefício desse novo cidadão que vai se tornar depois disso aí. Vai se tornar um cidadão. Sim. Antes, não era. Ele é um intocável da sociedade. É o vulnerável. É o coitadismo que a gente tem na nossa Constituição. E agora a gente coloca ele como um cidadão, como todo mundo que vai contribuir com a sociedade. Prefeito Diogo, antes da sua iniciativa, das ações que o senhor toma em Bento, ouvi de alguns empresários que o governo federal deveria permitir que essa pessoa beneficiária do Bolsa Família trabalhasse sem perder o benefício, porque pelo menos as empresas teriam acesso à mão de obra, né? Então, essa sua iniciativa ela é inovadora, porque ela vai na contramão do assistencialismo. Ela vai realmente levar deveres àquelas pessoas que só até então buscavam direitos, né? Então, prefeito Rodrigo. Na verdade, eu acho que todas as nossas cidades, o foco deve ser sim o trabalho.
Acho que a geração de emprego e renda, ela é de fundamental importância, porque uma cidade que tem um desenvolvimento econômico pujante, ele também vai ter o desenvolvimento social. Há uma consequência. Nova Santa Rita é uma cidade que ela tomou uma postura. Eu, antes de ser prefeito, eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação. Lá em 2014, a gente tomou uma postura de tratar o empreendedor como um agente fomentador do desenvolvimento econômico local. A prefeitura, ela não pode atrapalhar quem quer empreender. A prefeitura, ela tem que auxiliar. Obviamente que a gente tem as leis que foram feitas para serem seguidas. A gente tem um corpo técnico hoje lá na prefeitura de licenciamento ambiental, de licenciamento para construção, que dá conta de atender as burocracias de uma forma rápida e célere. E o resultado disso foi um crescimento exponencial da cidade. Hoje ela tem se tornado um grande polo logístico. Nós temos hoje o maior PIB per capita por habitante da região metropolitana de Porto Alegre. Nós estamos em pleno emprego. Nova Santa Rita hoje está em pleno emprego. Se você for no Cine Municipal, você vai ver que hoje eu tenho 410 vagas em aberto. É uma cidade que tem 30 a 34 mil pessoas, habitantes por ano. Então, é uma cidade que abriu os braços para o empreendedorismo e que a gente sempre disse aqui, André, e fala que a gente tem que ter uma parceria importante com os empreendedores, que é trabalhar em cima da capacitação da mão de obra. Porque nós, gestores públicos, nós temos que tornar essas pessoas independentes dos governos. Nós temos que tornar essas pessoas independentes. Acho que acredito que 80% ou 90% dos usuários do Bolsa Família não querem ficar dependendo de governo. Eles querem trabalhar, ter dignidade. Quem não quer ter o seu salário? Ora, R$600 por mês, quem gosta de viver com R$600 por mês? Era R$190 algum tempo atrás. Infelizmente, com essa briga partidária e ideológica que nós tivemos, nós saímos de um Bolsa Família que era só para a gente ter uma recomposição de R$190. E o que nós fizemos em 2018, prefeito Diego? Nós saímos de R$190 e fomos para R$600. Aumentamos o Bolsa Família em 2018. Isso foi um grande erro. Um grande erro. O momento que tu sai de R$190 e a polarização política que vive esse país para tentar pegar essa parcela da população e ganhar popularidade, se aumenta para R$600. Se errou na dose. E aí sim, nós vamos ter problema de mão de obra qualificada. Mas, prefeito Rodrigo, teria espaço em Nova Santa Rita, e eu estendo a pergunta para São João do Polesine, para fazer essa ação corajosa que o prefeito de Bento está fazendo? Teria espaço para isso, para tentar afastar esse Bolsa Família e dar emprego, porque vocês estão em pleno emprego? Tem como fazer essa ação lá ou não? Mas com certeza, nós temos uma Secretaria do Desenvolvimento Social que ela está focada na capacitação. Nós temos feirão de emprego todos os meses lá no município. Nós temos filas. Aliás, eu tenho dificuldade. Como é que são o nível de bolsa lá? Eu tenho dificuldade hoje de atender a mão de obra que é necessária para a nossa cidade. Eu tenho muita dificuldade. Mas por causa do número de Bolsa Família, não. Por causa escassez realmente de pessoas. Com todo respeito, gente, eu acho que é muito importante a ação do prefeito Diego. Acho que isso eu tenho que fazer. Eu sou contra a pessoa ficar ad eterno no Bolsa Família. Eu quero dizer que eu sou contra isso. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que não é isso o propósito do Bolsa Família, da pessoa ficar eterna. Infelizmente, quando a gente fez a gente aumentou de R$190 para R$600, nós mudamos a lógica do Bolsa Família. Aí nós mudamos, e aí sim nós estimulamos as pessoas a não trabalhar e muitas vezes ficar só na dependência do governo. Agora, o que eu vejo, né? O problema nosso, nós temos que identificar os nossos problemas. O nosso problema é que nós não temos mão de obra qualificada para fazer esse estado crescer. Nós não temos nem mão de obra, nem qualificada. Enquanto nós não focarmos em construir escolas técnicas, em fazer o que o prefeito Diogo está fazendo lá em Bento Gonçalves, que é melhorar a educação. Melhorar a educação é tudo. Graças a Deus, eu tenho um corpo também de professores muito competentes. A gente conseguiu ampliar e melhorar bastante a educação lá na nossa cidade. A solução para o nosso país é melhorar a educação e capacitar as pessoas. Porque nós temos que ir no foco na solução. Nós não podemos ficar focando no problema. Obviamente que nós temos que corrigir
né, esses erros que foram feitos eleitorais no meio do caminho. Nós temos que corrigir isso. Agora, eu vejo que o estado do Rio Grande do Sul tem um potencial enorme. A região metropolitana de Porto Alegre aqui, como eu disse, nós temos 37% do PIB do estado do Rio Grande do Sul aqui no entorno. 40% da população está aqui no entorno de Canoas, Nova Santa Rita e Porto Alegre. A gente precisa fazer com que estas cidades elas tenham mão de obra qualificada. A nossa serra é linda, né? Nós temos lá o turismo, Bento Gonçalves, esses vinhos maravilhosos que a gente tem lá. Então, o que eu vejo assim, que a solução ela passa pela qualificação da mão de obra. É dar oportunidade para as pessoas e, obviamente, corrigir essas distorções que, infelizmente, por motivos eleitorais, o nosso país paga esse preço e quem sente na ponta, sabe quem é? Somos nós, prefeitos, que temos que lidar dia a dia com o morador de rua e com tudo isso. Então, na minha opinião, o foco tem que ser na capacitação da mão de obra, construir escolas técnicas para que a gente possa colocar realmente essas pessoas capacitadas a trabalhar. E, obviamente, fazer uma discussão dos valores que são pagos no Bolsa Família e também da metodologia. Eu digo aqui, eu lá no meu município, eu tenho orgulho de dizer, lá eu não deixo ninguém passar fome. Ninguém passa fome. Mas as pessoas têm que procurar fazer curso de capacitação e têm que fazer entrevista de emprego. Nós temos o programa Fome Zero lá. Tu tem que fazer, no mínimo, um curso de capacitação por semestre, um curso de capacitação e tem que fazer as entrevistas de emprego. Porque aí tu está mostrando que tu também tem vontade de sair desse quadro. Porque, veja bem, é muito complicado hoje. Eu vejo que o prefeito tem feito um esforço enorme nisso. E eu não consigo imaginar assim a dificuldade que é hoje de tu ter que ir atrás dessas pessoas e fazer esse tipo de política, né? Então realmente é corajoso, mas eu digo, a saída é a capacitação de mão de obra. Prefeita Jaqueline? Eu já acho que é uma questão bem mais ampla que essa. É uma mudança comportamental de base, né? De estímulos, de valores. Eu falando enquanto São João do Polesine, né, eu já tive essa conversa com o prefeito Diogo. Eu quando entrei na prefeitura, isso fazem 2 meses e pouquinho, né, eu sempre tive uma curiosidade muito grande do que é o CRAS. O que faz o CRAS? Né? O que tem no CRAS? Para que serve o CRAS? E para minha surpresa, quando eu conversei, eu tenho muito, o meu jeito de fazer gestão é conversar com as pessoas, entender a percepção dela. Como é que você enxerga isso? Como é que você acha que deve ser feito isso? Por que você acha que é desse jeito? Então, para começar a envolver as pessoas no sentido da discussão, que eu acho que a primeira mudança que nós temos que é discutir sobre os problemas. Trazê-los para uma mesa, a percepção de cada um e tal. E o que nós vamos fazer com isso? A responsabilização. E aí dentro do CRAS foi muito interessante porque onde eu achei que fosse ter dificuldade, que é assistência social, que é psicóloga, que é aquela pessoa que está operando no dia a dia os programas assistenciais, foi ao contrário. Quando eu comecei a colocar a minha percepção sobre o nosso trabalho, de como nós deveríamos manejar e fazer, para minha surpresa, todos disseram, prefeita, isso é música para os nossos ouvidos. Nossa, que bom isso. Isso para mim foi um grande presente, assim. Então, assim, quando eu entrei e vi aquilo, eu digo, estamos de pé na patrola, né? No bom sentido de que podemos começar a promover essa mudança. O que eu vejo hoje? Onde o Estado não pode faltar? E quando eu falo Estado, todos nós. É na velhice e na doença. São 2 pontos que não se discutem. A nossa saúde ela tem que estar sempre melhor a cada dia. E o nosso idoso, ele precisa entender que ele já contribuiu. Que agora sim é o momento que nós não podemos falhar com eles. Tirando isso, para trabalhar, que é o que paga a conta. Né? E hoje começou esse trabalho dentro das escolas. Todas as nossas escolas hoje, escolas municipais, têm contraturno. Escolas integrais. Então, a partir desse ano, escolas integrais. À tarde, oficinas. De manhã, vamos aprender o que temos que aprender, o beabá, tudo certinho, saber que até o final do ano tem que saber ler isso, aquilo. Que são diretrizes que vêm em cima de uma formatação, enfim. Porém, o contraturno, oficinas, vamos ensinar essas crianças a dar valor às coisas, vamos ensinar a fazer o básico bem feito, aquela questão de saber cozinhar, de saber arrumar uma mesa, de saber o valor de limpar uma casa, de arrumar uma cama, de plantar uma flor, de cultivar uma horta, de saber que o esporte ele é importante sim na nossa construção enquanto seres humanos, porque nós precisamos disso no sentido dessa construção integral. Então esse estímulo que nós estamos levando hoje para dentro das escolas, porque é esse cidadão esse aí que eu consigo mudar.
É ali que eu consigo fazer a construção da sociedade que nós queremos. De repente é muito mais difícil eu bater na porta lá do carinha de 30, 40 anos, que já está com a forma mentis dele bitolada, fechada, e vai criar resistência. Agora, se eu começar esse estímulo dentro da escola, essa mudança começa para dentro das casas. Porque hoje, ao contrário da nossa geração, nós éramos, os pais eram lei. Hoje Sim. os filhos ditam as leis dentro das casas. Então essa inversão tivemos. Então o que vamos fazer? Aproveitar disso e vamos usar ao nosso favor. Vamos começar a estimular essa criança a ter uma mudança comportamental daquela família, para que ele comece a ter o senso crítico de olhar assim, tá, mas por que na minha casa é assim, na casa do meu colega é assado? E que consiga trazer essa discussão para dentro de uma escola. Que tipo, consiga, dentro do projeto de vida, que é umas disciplinas que nós temos, poder falar sobre problemas que acontecem no cotidiano dela. Para que ela tenha, de fato, o estímulo de poder falar o que ela sente. Dela ser acolhida, não ser discriminada, não ser, de alguma forma, punida por falar o que pensa. E, através disso, começarmos a fazer essa mudança no sentido dela se responsabilizar por aquilo que ela também quer. Então, é nesse sentido que eu vejo que, hoje, nós temos formações acontecendo, o que nós já estamos trazendo de curso, qualificações através do CRAS, através da saúde, através da educação, e nós estamos tendo a dificuldade de fechar turmas. Porque não tem interesse. Eles não têm interesse. As pessoas não querem mais. E cursos gratuitos, aonde a pessoa, o que ela vai ter o pré-requisito? Ela vai ter que, de alguma forma, trazer alguma coisa para o município. Por exemplo, eu vou ganhar um curso de solda. Temos um curso lá, a gente tem uma parceria muito forte com o sistema Fiergs, né? Então, o Senai vem com cursos ali, com unidades móveis. Então, não existe dificuldade. Para te trazer curso é muito fácil. Esse portfólio gigante de cursos sérios, cursos profissionalizantes de valor, sabe? Então, o que acontece? O curso custa hoje, temos lá uma turma de uma unidade móvel lá para curso de solda, que é uma demanda do nosso município. Sim. Né? E aí, vai lá o cidadão, R$ 1.400 custa o curso por aluno. Gratuito. O único pré-requisito, tu vais ganhar esse curso, porém, tu vai se contribuir de alguma forma com o município, prestando algum serviço voluntário. Então, eu quero esse pagamento. Então, quer dizer, tu não precisa me pagar monetariamente. Mas, para nossa surpresa, assim, nós temos 15 vagas. De cara, assim, 6 pessoas já, não, nós queremos, porque já começaram a entender esse movimento. O restante das vagas está difícil fechar. Nossa, Tá difícil não fechar. tem mais 9 interessados. Não tem mais 9 interessados. Aí tu abre para iniciativa privada, Sim. que vem, coloca, Sim. enfim, então tu fecha a turma. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, hoje não existe outro caminho a não ser da responsabilização. É nós começarmos a desvestir ou trazer a lucidez para essa pessoa do que de fato é valor. Do que de fato ele tem que fazer. Porque todo cidadão, toda criança, ela nasce boa. Não existe, ninguém nasce ruim. É o meio que transforma isso. E se nós não começarmos a mudar o estímulo, aí começa na educação. A gente não tem outra porta. É dentro das nossas escolas, é responsabilizando o nosso professor quanto o valor que ele é dar de fato o valor que ele necessita no sentido dele poder fazer um bom trabalho, a segurança de que não vai ser agredido, a segurança de que não vai ser atacado numa rua porque ele está fazendo bem o seu trabalho. Então, é essa mudança que nós precisamos no sentido de que começar a abrir, sim, uma janela, aonde as pessoas comecem a entender que trabalhar não é ruim, trabalhar é bom. Pois é, né? Mas Tu olha só, poder tu ter tem que dinheiro dizer no pra final do mês. pessoa que é bom trabalhar. É surreal. Mas, Shirley, deixa eu Né? te contar que eu tive uma Nossa. situação que aconteceu, não sei se aconteceu com os colegas aqui. Eu sempre gostei, eu amo trabalhar. Tanto é que a minha família, os meus filhos, meu marido brigam comigo. O que nós vamos fazer com ela quando ela ficar velha? A gente vai ter que pegar, botar uma cerca grande aqui pra segurar ela dentro de casa, porque ela vai fugir. Camisa né? de força. Camisa de força. Porque eu gosto de trabalhar. Pra mim, assim, tudo que eu pego, eu faço assim, porque eu aprendi isso aonde? Na base. Olhando meu pai, olhando a minha mãe, vendo o quanto ele se engajava e quanto aquilo também foi trazendo melhorias para nós. Só que eu vejo que hoje, eu, dentro, quanto prefeita, foi muito interessante, porque esses dias atrás eu estava no gabinete e realmente eu não tenho horário, assim, chegou a hora que tiver, eu tô ali, enfim, e eu nunca saio da prefeitura antes das 19 horas. Pôr do sol. Então, quando é 17 horas, pra mim, assim, a primeira semana minha na prefeitura, quando era 17 horas, aquele povo começou a sair de onde estão indo? Aí todo mundo assim, prefeita, já deu horário. Eu digo, gente, meu som tá lá no céu ainda, tá lá em cima. Eu digo, dá pra fazer mais um pouquinho. Ok, é assim, mas pra mim, não, fiquei trabalhando. Teve um dia, um cidadão que chegou lá, e ele me viu que o carro estava lá, chegou no gabinete, estava só eu lá, bateu na porta, entrei, senta aqui. Tá. Prefeita, eu vim aqui porque eu tô muito preocupada com a senhora. Eu digo, pois bem, me fale, qual que é o problema? A senhora está trabalhando demais. Porque assim, a senhora não vai aguentar.
São 4 anos. Veja bem, todo dia eu passo aqui, seu carro está aqui até tarde. Então, se tu não conseguiu entender que isso para mim é um prazer. Se eu não estiver aqui, aí sim vai estar errado. Então, o tamanho é a percepção que as pessoas têm hoje sobre a questão do trabalho. E eu acho que essa quebra, a partir de nós, aí sim entra, a gente educa pelo exemplo. Eu posso ter uma retórica lindíssima, eu posso ter um discurso que inflama, mas se lá na ponta, no meu dia a dia, eu não estiver entregando esta verdade, a gente não tem mudança. Então, eu acho que isso que o prefeito Diego está fazendo lá, assim como tu estás fazendo, é essa mudança comportamental. De primeiro dizer que o político, ele é um cara de valor. O político está fazendo uma entrega efetiva, uma contribuição social gigante. Porque no momento que se a gente fosse egoísta e pensar em nós mesmos, a nossa vida estava bem resolvida de outro jeito. Mas a gente quer um algo a mais, a gente quer algo social, a gente quer uma entrega efetiva, a gente quer uma melhoria para todos, porque a sociedade depende disso. Então hoje, eu digo que se nós fizermos, primeiro, entregando a nossa verdade, a nossa coerência, o nosso dia, e não afrouxando para as dificuldades, porque vida é feita de dificuldades, e principalmente usando os problemas como um degrau para o nosso crescimento, e o crescimento que eu falo a todos também, que se der certo para mim, vai dar certo para todos vocês. Então vamos torcer, vamos trabalhar junto, porque não tem outro caminho. Vamos lembrar a quem está nos acompanhando que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube. E que neste episódio estamos recebendo os prefeitos Diogo Siqueira, Jaqueline Milanese, Rodrigo Batistella e também a presidente da casa, Shirley Panizzi. Existe para a atração de investimentos a questão de incentivos, de benefícios fiscais. Ao mesmo tempo, via de regra, todas as esferas da União, dos poderes públicos, passam por grandes dificuldades financeiras para manter um equilíbrio fiscal. Como é que vocês têm tratado no município? Quais são as iniciativas que vocês têm para atrair investimentos mantendo o equilíbrio fiscal? Nós temos hoje, na verdade não é de hoje, isso já é um projeto antigo no qual eu também já fui beneficiada. Né? Enquanto empresária, 25 anos atrás, vindo empreender, e essa mesma lei está até hoje, né? E ela oportunizou um desenvolvimento bem interessante em São João do Polese, que é uma lei de incentivo, né? As pessoas virem, enfim, elas hoje ganham uma área para poder, enfim, investir dentro do pré-requisitos, enfim, geração de emprego, a questão tributária, enfim. Isso a gente percebeu que desde a criação dessa lei já foi uma mudança comportamental no sentido... Tem uma isenção de emprego durante o período ou é a doação da área? Não, na verdade existe 1 ano para você, no momento que você celebra o contrato, 1 ano para você fazer a instalação, 2 anos para iniciar a atividade efetiva do teu negócio. Então, esse é o pré-requisito. Por 10 anos... você tem que produzir, gerar riquezas, enfim, tudo conforme o projeto apresentado, para que aquilo, de fato, depois dos 10 anos, passe a ser de sua propriedade. Então, só após 10 anos que você passa a ser proprietário. Muito parecido com o que nós temos aqui em Canoas, e vale lembrar o seguinte, antes era 0, a arrecadação era 0, o terreno já era público. Você está destinando para que ele possa gerar emprego, renda e arrecadação. Então, você sai de 0 para o positivo. Até para não ter invasão, né? Para não ter invasão Perfeito. diária. E aí que porque quando nós chegamos, e aí, é por isso que entra muito essa análise de nós olharmos sempre, sair do nosso e olhar, né, o contexto todo. O que me chamava muito a atenção, e a primeira vez que eu cheguei em São João do Polesine, me chamou muito a atenção que eu cheguei na cidade, e a minha cidade na época Pinhalzinho tinha na época 15, 20 mil habitantes. Era gigante perto de São João do Polesine. Tinha o Banco do Brasil e tinha o BS, que eu brinco que não era banco. Tá. Né? Já não era mais banco, mas enfim. Quando eu cheguei em São João do Polese, quando eu entrei, tinha 3 agências bancárias. Banco do Brasil, Banrisul e Sicredi. Digo, essa conta não fecha. Alguma coisa que não está certa, né? Mas enfim, eu observei, passei, girei, conversava com um e outro, e aí comecei a ver que lá, por óbvio, até então, a cultura era estritamente agrícola e monocultural. Né, que a monocultura que era roseira. Então, as várzeas lindíssimas, que agora você passa lá, as colheitadeiras passando, aquilo é colírio para os olhos, né? Porém, por 6 meses, aquilo tudo fica na inércia. E o que eu percebi? Existia essa colheita, eram culturas familiares, não existia uma grande empregabilidade de pessoas, então, enfim. E essas pessoas, depois nesse contraturno, no sentido terminada a produção, essas pessoas não tinham o que fazer. E os próprios proprietários das terras deixavam esse dinheiro no banco. Então, nós éramos um grande garantidor de recurso para os bancos fazerem empréstimos para outros lugares, né?
E aí nós começamos esse movimento no sentido de, gente, nós temos que mudar isso, porque até então, se olhares hoje, o nosso estado inteiro, nosso Brasil inteiro, nós temos preciosidade gerando riqueza em vários outros. O Diogo tá aí, ó, é um filho da terra lá, gerando riqueza hoje em Bento Gonçalves. Porque, na verdade, assim, ó, nós deixamos de ser atrativo por muito tempo. Nós deixamos de ser um lugar onde as pessoas elas olhavam com carinho e diziam, não, eu quero que isso dê certo. Porque era uma terra como se aqui nada dá. Aqui não, porque justamente faltava esse estímulo. Através desses projetos de lei, o que aconteceu? Nós começamos a ser um pouco mais atrativos. Mas ainda assim, a nossa cultura ela é muito pacífica. É um povo que ele com que tá tudo bem, tá tudo certo e tal. Porque é aquela questão ainda da economia. Nós temos que ser econômicos, nós não podemos gastar, nós não podemos... Mas é da cultura da região, cultura italiana. E da cultura italiana. Só que, na verdade, assim, o que acontece? O risco do medo do investimento e do perder dinheiro. Então, eu tô segura produzindo arroz. Eu estou seguro produzindo aquilo que eu faço, mas o investimento ele requer o quê? Muita habilidade no sentido assim de você de fato estar lá 365 dias do ano fazendo a coisa acontecer. Então foi uma quebra no sentido assim das pessoas entenderem que quando há 25 anos atrás, o Giovanni e a Jaque resolveram empreender em Polesine, o primeiro momento que nós tivemos foi críticas. Vocês vão colocar uma fábrica de gelo na Antártida. Isso não vai dar certo, onde já se viu? E estamos lá e hoje levando o nome do município aos 4 cantos do estado. Por que eu falo isso? Porque enquanto você não criar o sentimento de pertencimento a quem mora lá, você não consegue promover desenvolvimento. Quando você começa a fazer as coisas dando certo, você começa a criar um estímulo. E aí você começa a responsabilizar o poder público também. Né? E nós passamos uma situação muito interessante, conversava com o prefeito Diogo, nós tivemos algo que foi, nessa última eleição, nós tivemos 4 candidatos. Né? Nosso tamanho do município foram 4 candidatos concorrendo ao pleito. Fui a última, eu digo que foi a cavalo azarão, né? Eu resolvi nos 45 segundos do tempo me colocar ali, enfim. Mas eu levei muito a sério, né? Eu entrei no município no sentido assim, de percorrer todo o município, entendendo, eu queria me apropriar do que realmente era a nossa necessidade. E aí eu vi o quanto isso está impactando o nosso desenvolvimento, o quanto as pessoas ainda não conseguem dar valor a essa beleza que todos nós vimos quando vamos para lá. As pessoas de lá não estão, porque elas estão acostumadas com aquilo. Isso é interessante, a gente vai para a Serra e fica maravilhado com tudo que se vê, mas quem está lá não é assim. Vejo para meus parentes, né? Para eles não, mas isso aqui é tão simples, é tanta pedra, não é assim? E essa visão de mundo que falta, de repente, para quem está ali. Hoje, o meu secretariado são todos formados nas áreas. O meu secretário de obras é um engenheiro civil, o meu secretário de agricultura é um agrônomo, administração é direito, fazenda é contábeis, educação é pedagoga, a saúde é uma fisioterapeuta, e todos estavam na iniciativa privada. Todos estavam. Meu agrônomo estava lá no Mato Grosso, trabalhando para uma empresa lá. Quando eu fiz o convite para ele, sabe o que ele me disse? Não. Prefeita, se tu tá aí, é porque a missão é boa. Nossa! No sentido de que isso tem muito valor. Você saiu da tua empresa para vir aqui é porque a missão é boa. Eu quero fazer parte disso. Olha que legal isso. Então que tu começa a trazer esses talentos de volta no sentido que vamos fazer a diferença. Vamos começar a promover aquilo que a gente quer e não acreditava e que agora é possível. Então, enfim, tá sendo assim para mim muito positivo e assim tá sendo um grande presente, porque é uma mudança de comportamento, uma mudança das pessoas olharem para o secretariado. Tá, mas ninguém tá aqui por dinheiro. Provavelmente a gente tá pagando para trabalhar. Mas é um propósito que nos une, que é o que a gente quer para aquela região num todo, que aí não fica restrito a São João de Polesine. Aí nós falamos enquanto região, enquanto território. Sim. As riquezas que nós temos, aquilo que nós podemos fazer e fazendo, não é falando. É lá, vamos às ações efetivas para que a coisa aconteça. Prefeito Rodrigo, como atrair investimentos? Isso é importante, né? Nova Santa Rita hoje tem 3 frentes de trabalho de incentivos fiscais. A gente tem uma legislação específica para empresas de pequeno porte, para empresas de médio porte e de grande porte. O que é pequeno, e médio e grande porte? É o número de empregabilidade que cada investimento vai ter, o valor investido no município, e a gente atua ali sobre 3 impostos que o prefeito ele tem, né? Ele pode fazer a sua gestão, que é o IPTU. Então a gente dá um prazo de isenção de pagamento de IPTU, dependendo do grau então dessa empresa. O ISS é um dos menores ISS que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, que é o mínimo, que é 2%, então a gente garante esse percentual dependendo do número de empregabilidade X anos, e também a gente tem a isenção do ITBI
quando a empresa, então, faz a compra da área. O município hoje não possui áreas de teatro para doação, porque a gente tem uma questão imobiliária já supervalorizada e isso, né, infelizmente, eu sempre digo, meus antecessores poderiam ter pensado em ter feito um distrito industrial lá há 30 anos atrás, hoje se torna inviável porque eu teria que gastar uma fortuna em desapropriação de áreas de teatro para fazer isso. A gente está muito bem localizado, as margens da 386, como eu sempre digo, 40% da população do estado do Rio Grande do Sul está a 15 minutos de Nova Santa Rita, por qualquer via que a gente for pegar. Um município que tem, eu sempre digo, os 4 modais logísticos estão ali, hidrovia, ferrovia, rodovia e um aeroporto do lado, a 10 minutos. Então, além da gente ter os incentivos fiscais, a gente está bem colocado geograficamente e também tem mão de obra suficiente na região, não no município. No município falta mão de obra. Agora, Canoas, que é uma cidade que hoje nós estamos aqui com 450 mil habitantes, mais ou menos, acho que é isso? 450 mil, tem mão de obra. Então, para ir trabalhar... então tá aqui, ó, tá faltando aqui porque estão buscando lá. É isso aí. Tá aí, esse é o segredo, é isso? É isso aí. Então tá. Como eu disse, nesse momento, Nova Santa Rita está tendo um investimento de 200 milhões de reais na construção de um condomínio logístico. Ele vai gerar 1.500 empregos. E vai vir, eu não posso divulgar, mas uma das 2 maiores empresas do país, essas gigantes do e-commerce de teleentrega, que a gente vai no celular ali e compra, vão se instalar na nossa cidade. Então, emprego tem bastante, incentivos fiscais tem bastante, a gente está precisando de mão de obra qualificada e temos que nos unir os esforços, Federação, SICS de Canoas, a CISA de Nova Santa Rita, vamos qualificar essa mão de obra para que esse pessoal que hoje está lá sossegado no Bolsa Família, prefeito, vamos tirar eles do sossego e vamos colocar eles trabalhar. É isso aí, doação diária, isenção de tributos, né, IPTU, ITBI, ISS, né? Prefeito Diogo. Eu estava escutando aqui a Jaqueline, o Rodrigo, é até música, né, que nem a Jaqueline falou, é bacana escutar isso, porque você vê uma realidade lá de Polesine, que é uma realidade agrícola, do arroz, da monocultura, aquela coisa tradicional, né, ainda da imigração que foi surgindo, foi melhorando, evoluindo, e hoje tem uma precisão gigantesca. Tem muita tecnologia envolvida lá. Então o foco é muito bacana da gente ver como é que está a Quarta Colônia e o potencial que tem lá dentro também. E Nova Santa Rita, não preciso nem falar, né, pessoal? É a melhor cidade logística do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém consegue competir com essa força da Nova Santa Rita. Então vai ser uma cidade que vai crescer muito. A gente vê assim o potencial, o prefeito lá é fazer um trabalho organizado que está sendo feito lá, ver que tem esse crescimento estável da cidade, ver esse potencial gigantesco, e vai crescer muito mais, vai ser uma potência em pouquíssimos anos. É o que aconteceu com Lajeado, que tem uma característica muito parecida, né, que é um cruzamento de estradas ali, e vai crescer muito, é a cidade que na região do Vale que mais cresce. Bento tem um potencial muito parecido, porque é 470. Não temos uma ferrovia, um modal ferroviário só passa por lá, na verdade passava, que agora a estrada foi destruída, mas também tem um potencial. E é muito parecido com Nova Santa Rita a questão da valorização imobiliária. Então a gente não consegue dar um terreno para nenhuma empresa, mas existe um crescimento na cidade. Hoje Bento é a cidade que também, de todas as cidades acima de 100 mil habitantes, foi a cidade que mais cresceu proporcionalmente de todo o estado do Rio Grande do Sul e vai seguir crescendo, e não importa, não é questão do meu governo, isso aí vem uma sequência de governo que a gente está tendo, que está crescendo, mas é um nicho econômico muito forte. A gente tem essa diversificação industrial que a gente tem lá em Bento. A indústria moveleira. Aí o que traz a indústria moveleira? Traz a indústria metal-mecânica. Você precisa fazer todos os acessórios, você tem que ter toda essa precisão moveleira, essa modernização que vai tendo, então tu puxa mais uma cadeia produtiva. Aí, além disso, o que você vai trazer? Traz um know-how muito grande de serviços como arquitetura, como design gráfico. Você tem que trabalhar com inteligência artificial, com novos programas de software. Então você vai trazendo muita gente e vai desenvolvendo outros setores. Então você vê que que começou lá atrás com o vinho, foi por causa de garrafão, por causa das pipas da madeira, foi sendo criada a indústria moveleira. Da indústria moveleira, a gente foi buscando a metal-mecânica, aí a gente foi vendo para essa questão de serviços que foi evoluindo, e aí volta mais uma vez agora com a qualidade do vinho, foi agregando o turismo. Uhum. Então olha
como uma coisa foi puxando a outra. E aí, por questão logística, a gente também tem mais uma cadeia produtiva muito grande, que é a área de transporte, de carga, de caminhões, isso aí é muito forte também lá. Então, uma coisa puxa a outra. E aí que vai a dificuldade, muitas vezes, que eu vejo, e é uma demanda de tudo que é cidadão, todo mundo quer, a gente tem que trazer mais um setor aqui, eu tenho que trazer um setor para, sei lá, qualquer tipo de automotivo, sei lá, caminhões, fazer carros. Não é o perfil da cidade. Eu não vou conseguir ter essa mão de obra, eu vou ter que gastar muita energia para qualificar esse povo, se eu já tenho todo um conhecimento adquirido. E aí que entra a ruptura do conhecimento, né? A gente vai evoluir quando a gente consegue romper uma tradição antiga. A gente só tem evolução quando a gente rompe com o antigo, quando a gente quebra aquela cultura antiga. Claro que isso aí não é uma questão de um dia para o outro, mas a gente vai ter que ir fazendo isso. A gente vai ter que criar um novo nicho, mas adaptado à nossa realidade. Eu gosto muito de copiar, ver os exemplos das outras cidades. Eu vejo assim, eu vejo alguns prefeitos quando tentam, eu vou modernizar aqui, eu vou fazer indústria aqui na minha cidade. Eu morei em Uruguaiana há muito tempo. E por muitos anos se falava em industrializar a região. Poxa vida, não é vocação. A vocação é a agricultura, é pecuária, arroz, é a pecuária fortíssima, é uma logística. Pô, você está na fronteira, você é a principal estrada que vai passar, tudo que é caminhão de São Paulo, de Porto Alegre, vai passar por ali. Então, é focar nessa, é aumentar essa expertise. Vai diminuir a população? É lógico que vai. Vai reduzir no primeiro momento, mas você vai qualificar aquela população, você vai ter uma qualidade de vida melhor do que você tinha quando tinha 120 mil habitantes. Então, tem cidades que estão diminuindo, mas mesmo diminuindo, pode melhorar a qualidade. E aí depende de cada sociedade, cada prefeitura ter esse entendimento e aproveitar isso da melhor forma possível. Tá, mas prefeito, insistindo na pergunta do André, qual é o incentivo fiscal de Bento, redução de IPTU? Tem algum incentivo? A gente tem uma lei muito parecida com o Rodrigo, é a isenção de IPTU para novas empresas, a isenção do SSQ na obra. Na obra, isso é importante para a construção. Na obra. Por quanto tempo? Na execução da obra, e a gente reduz, a gente tem um que outro parâmetro só que a gente reduziu o SSQ para serviço, que foi a questão de tecnologia para energia e novas tecnologias. E tem também a questão do ITBI, a gente isenta o ITBI nessas novas aquisições. E essa lei ela já mudou, a gente já tentou evoluir, dava hora à máquina, a gente viu que não funcionou, isso aí virou uma bagunça total. Então a gente vai evoluindo, a gente tirou algumas coisas, adaptou outras. Só que o que acontece? É aí que entra mais uma coisa interessante. Tem cidades que estão crescendo. Eu tenho uma dificuldade tremenda para conseguir garantir creche para todas as crianças. Eu tenho uma dificuldade tremenda para conseguir manter saúde para todo mundo que está chegando. São 1.500 pessoas que chegam todos os anos em Bento Gonçalves. É esse potencial que está crescendo. Então, essa é a minha dificuldade. As cidades que estão diminuindo a população é uma facilidade. E eu tenho muitas empresas próprias, aquelas que vêm. Hoje está vindo muita coisa do turismo, está vindo hotéis mais requintados, pousadas, restaurantes. As empresas estão ampliando. Então eu estou vendo um crescimento muito grande, que eu fico muito feliz quando acontece isso, que são os próprios empreendedores que reinvestem o próprio recurso. Quando isso acontece, é o ouro para uma cidade. A melhor coisa, a gente sempre fala, vamos captar recursos, isso é fantástico. Aquelas cidades que têm esse potencial de crescimento, que tem terreno, que tem estrutura para isso, é fantástico. Mas quando você já tem um ecossistema muito integrado, muito forte, como é o caso da Serra Gaúcha, quando as próprias famílias reinvestem, significa que elas vão ficar morando na nossa cidade. O grande problema é quando as lideranças locais dizem o seguinte, bom, eu vou investir aqui na minha fazenda, eu tenho 10 mil hectares de campo para produzir, para ter pecuária, mas eu vou morar em São Paulo, eu vou morar em Miami. Quando acontece isso, aquela localidade vai ser só mais um negócio. E esse é o grande problema das cidades quando começam a crescer. Aconteceu na fronteira oeste, aconteceu em Pelotas, na região sul do estado, que as famílias lideranças, as grandes lideranças locais, foram embora. Os filhos foram embora. E isso a gente tem que lutar para que não aconteça. Tem um movimento muito interessante na Serra, que eu vejo também, daí pelo meu lado familiar, porque os filhos, a geração anterior foi embora para estudar. Ela veio para Porto Alegre, ela foi para Pelotas, ela foi para Santa Maria. Só que há uns 15 anos ou 20, eles voltaram para casa, começaram a reinvestir no negócio. O filho foi estudar, ele foi ser enólogo. E ele veio para dentro da vinícola pequenininha, né, pícola, da sua família. E isso ganhou corpo. A outra foi fazer nutrição e se tornou a que faz o cardápio dentro do restaurante familiar.
nossa, isso é o que faz a diferença na Serra. É isso que está fazendo a Serra crescer, eu acho que de uma forma absurda. Né? E Isso a é diferente. A Serra, até alguns anos atrás, era o patinho feio do estado do Rio Grande do Sul. O que era o bacana? Era a região metropolitana. Era toda a atenção aqui para a região metropolitana. Todas as pessoas saindo do noroeste do estado, do centro-oeste, eu vou para Porto do Alegre. centro, da campanha, vinha para Porto Alegre. Não morava em qualquer lugar, era um inferno. Não importa, mas é Porto mas Alegre. Mas estavam em Porto Alegre, porque iam crescer na vida. Iam para Canoas, né? Toda essa região, Novo Hamburgo. Porto Alegre diminui a população a cada ano. Diminui, e vai diminuir mais ainda. Vai diminuir porque Porto Alegre está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na fronteira oeste e que aconteceu na região sul. As lideranças estão saindo. Quem tem muito dinheiro não vive mais em Porto Alegre. Vai embora. E aí não vão mais reinvestir aqui na cidade. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E aí que vai o ponto, uma coisa que eu bato muito lá em Bento. O que eu quero para minha cidade? Eu falo muito sobre isso. Eu posso fazer um posto de saúde, posso fazer uma escola, eu vou fazer uma estrada, fazer asfalto, beleza? A gente tem que fazer, isso é obrigação nossa de prefeitos. Agora, o que eu vou fazer de diferente? Eu não quero que a minha Bento Gonçalves, que você diz, né, é limpa, é bonita, bacana, show de bola. Agora, se eu crescer muito, se eu perder esse controle da cidade, ela vai ficar uma cidade cinza, como é Guarulhos, como é qualquer cidade grande e rica, mas que perderam a mão. E aí não se importam mais com pichações. Lá em Bento, eu garganteio isso. Dificilmente vai ver pichação. Você não vai ver mendigo na rua. Você não vai ver um ambulante na rua, no centro da cidade. E por que acontece isso? Aí alguém vai dizer, não, você vai tirar o ambulante, ele está tentando viver. Pô, mas tem emprego na cidade. Por que ele não vai trabalhar como todo mundo? Por que ele não vai pegar um ônibus, acordar cedo, trabalhar numa empresa formalmente? Por que ele não vai fazer isso aí? Por que ele não vai crescer um degrau por vez e vai querer trabalhar só no horário de pico para tentar vender aquelas bugigangas que vende em qualquer lugar e aí vai tirar o emprego daquele cara que está montando uma loja? Sim, o que paga e que gera riqueza na cidade. Exato. Com concorrência desleal. Desleal. Então, eu entendo que as pessoas têm que trabalhar, mesmo que seja informalmente, tem que trabalhar, mas existe o certo e existe o errado. Quando a gente faz o certo, a gente não vai errar. A gente vai dormir tranquilo, vou levar xingão, porque é o caminho mais difícil é fazer o certo. O caminho mais difícil é fazer o certo. Verdade. Então, isso... eu acho que isso, Diogo, que é o Diogo, que eu falo sempre, né? Que ninguém chuta a vaca morta, com o perdão da palavra, né? Quando você, de alguma forma, você se torna alvo, é porque você está fazendo a mudança, né? E a mudança, às vezes, não é fácil, porque as pessoas, elas estão acostumadas dentro aquele jeito de viver, de fazer, enfim, né? Isso que tu trouxe para mim é um ponto crucial, que são as lideranças locais. A gente não pode perder as lideranças locais, porque elas que criam engajamento e fazem as coisas acontecer. Assim como uma tribo não pode ficar sem o seu cacique, uma sociedade não pode perder seu líder, senão se torna um mundo, uma selva. E nós estamos numa escassez de líderes, né? De todos os níveis, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm uma contribuição muito forte nisso, né? Hoje, na verdade, está muito fácil. As pessoas, elas se escondem atrás do smartphone. E elas o líder acusam. é o virtual ali, o que está ali. E na verdade, você se torna alvo de coisas que, enfim, as pessoas, pelo simples prazer de atacar, né, pela irresponsabilidade do fazer, né, você acaba atacando, enfim, coisas que você de alguma forma não consegue desenvolver, não consegue se realizar, e a culpa é do outro que está fazendo. Então, hoje o que eu mais sinto na sociedade é as pessoas muito preocupadas com o julgamento, com a forma como o outro me enxerga, com a avaliação do outro. E aí você deixa de fazer. E quando você deixa de fazer, você também não contribui. Né? Então você fica naquele mundo sistêmico, aonde todo mundo só critica, todo mundo só cobra, mas ninguém de fato está lá pronto para fazer. E principalmente nas nossas cidades, eu acho que isso é extremamente crucial. Bento hoje, né, dentro do nicho, do tamanho que está, assim como qualquer cidade hoje tu pegares, né? A gente fala mais de Bento porque eu tenho um carinho especial por Bento, porque eu gosto de estar em Bento. Eu também. Eu gosto de estar em Bento, né? Vou ter que conhecer. Vai lá, tá convidado já, prefeito. Mas assim, porque lá eu aprendo muito. Eu gosto de chegar nas vinícolas, tipo, a gente chega lá na Casa Valduga, tu chega, os proprietários estão lá. Eles estão te vendendo vinho no domingo de manhã. Cara, é isso. Estão lá carregando caixa, Nossa, indo maravilha. contigo, conversando até o veículo. Eles E a pequena as também. caixas. E na vinícola pequena familiar também. Todos.
Então, é isso E conta a história que como é faz. que fez o vinho. Aí tu pega e quantos colaboradores tem uma vinícola como aquela? E Jaqueline, todos eles... a Valduga, os donos vão servir a comida na janta. É um negócio assim maluco. Por isso que eles têm o sucesso que eles têm. É Por isso. incrível. Não, é o amor Incrível. ali, né? E Amor esse de engajamento que acontece aí dentro do negócio, onde todo mundo se sente parte daquilo. Porque no momento quando você começa a se colocar, e tu colocasse muito bem, Diogo, quando a gente começa a chegar num determinado padrão, onde você começa a achar que tem só pessoas que fazem por ti, você perde aquele tato, você perde aquele contato direto ali e que traz vida para o negócio, que faz o sangue pulsar e que faz aquilo se perpetuar. Então você se torna só mais um investidor que, enfim, tô lá, tô ajudando, tô fazendo, mas aquela verdade, ela acaba não acontecendo. E aí a gente abre um precedente muito grande para ser só mais um, né, mais um dentro da, enfim, mais um município, mais uma economia, mas sem essa verdade, que é o que a gente quer hoje entregar socialmente. Que cada um se sinta parte daquele projeto. Começa numa empresa, mas a sociedade também. Ela precisa de um projeto. A gente fala em gestão. Né? Eu fui muito criticado na época da campanha, porque ela já se viu, ela é empresária, acha que dentro da prefeitura ela vai fazer como se fizesse na empresa dela. Vou fazer sim. Vou porque é gestão. Gestão se fala de pessoas. E as pessoas são as mesmas em qualquer lugar. Então, o que elas precisam de ter? É um norte, é uma direção. Gente, vamos fazer por aqui. É uma liderança. Projeto. De mostrar um caminho, dizer assim, ó, é isso que nós estamos buscando, é esse o nosso propósito, é esse o nosso escopo. Vamos focar nisso, vamos trabalhar. Então, às vezes, esse direcionamento que hoje a sociedade está precisando. Né? E ela começa dentro das nossas casas, como pais e mães dos nossos filhos, no sentido, vamos ser um bom exemplo na sociedade, vamos ser um bom empregador. Na nossa prefeitura, vamos ser um bom vereador, vamos ser uma referência como prefeitos. Simples assim, porque se fizer sentido para nós, volto a dizer, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, por mais que estejam atacando, mas a nossa consciência está tranquila, sabendo que eles não prejudicou ninguém, o propósito sempre foi bom, vida que segue. E isso precisa, vai, é difícil, é uma célula, mas se não formos nós Mas não é a fazer, impossível. nada vai Não é acontecer. impossível. Agora é verdade, acho que as lideranças, a gente tem dificuldade de tê-las por causa da complexidade que é hoje fazer gestão pública. Veja bem, o que aconteceu nos últimos 5 anos? Tivemos um Covid, que matou mais de 500 mil de pessoas, e nós, prefeitos, não tinha manual para fazer gestão pública numa pandemia, não tinha. Depois veio a calamidade, que foi uma enchente sem precedentes, a maior desde 1941. E tu fazer gestão pública no meio destas catástrofes, tendo que trabalhar com inovação, com desenvolvimento econômico e entregar um serviço de excelência para a sociedade, que é o mínimo que as pessoas merecem, é um serviço de excelência na área da educação, na área da saúde, na segurança pública. Tudo isso é função nossa do prefeito. Ah, mas prefeito, segurança pública é com o Estado. Não, vai bater na porta do prefeito lá, né? A segurança pública, nós prefeitos investimos um monte, eu lá em Nova Santa Rita, todos os meses eu tenho que colocar no orçamento do município lá, são as câmaras de monitoramento, enfim, de tudo. Então, ser líder no meio desse caos não é para qualquer um, não é fácil. E por isso que muitas pessoas estão correndo da vida da gestão pública. Quero te parabenizar pela tua coragem de sair da iniciativa privada e vir contribuir na gestão pública. E a gente precisa de mais pessoas assim, vindo para a gestão pública, já com experiência de gestão. Eu acho que é dessa maneira que a gente vai mudar o nosso país. Que nem eu digo, eu não acredito na ideologia político-partidária. Respeito quem pensa nisso. Eu acredito em gestão. Nós temos que fazer gestão. Cada um tem a sua vertente mais à esquerda, mais ao centro e mais à direita. Mas o produto final que nós vamos produzir é um só. É fazer um serviço de excelência para a sociedade. É disso que nós temos que buscar. Uma pergunta rápida, já que comentou sobre segurança pública. Algum de vocês utiliza o PSEG como mecanismo de incremento e reaparelhamento da segurança pública? Ou seja, aqui nós temos algumas ideias. O empresário adianta o pedágio pelo caixa e no exercício fiscal seguinte se compensa de IPTU ou ISS, tem uma empresa nova entrante, existe mitigação e compensação. Não, eu não quero que construa alguma coisa, eu quero que destine o ICMS e aquele valor relativo ao pedágio seja destinado
aquele valor relativo ao pedágio seja a mitigação e compensação. Então vem 10 vezes mais de investimento na veia para a área da segurança pública. Alguma das cidades de vocês utiliza esse mecanismo do PSEG? Nessa semana, inclusive, a gente esteve junto com as forças policiais tratando exatamente desse tema, agora no mês de abril. Então eu vou juntar todas as entidades lá empresariais, todos os empresários. Nós estamos fazendo um plano de trabalho de R$1 milhão para reaparelhar todos os nossos equipamentos de segurança pública e, obviamente, que os empresários eles vão entrar nesse contexto. Hoje a gente sabe, no PSEG são 10% ali que o empresário tem que pagar o pedágio. E, obviamente, que a gente vai trabalhar em conjunto e fazer uma proposta de como que o poder público também pode entrar e ajudar e auxiliar nesses 10%. Ou seja, nós temos já um plano de trabalho de R$1 milhão para a Polícia Civil, para a Brigada Militar e para os bombeiros. Então a gente já fez o plano de trabalho, viaturas, armamento, enfim. Nós vamos tentar captar esse R$1 milhão junto aos empresários. E aí a gente vai negociar, a prefeitura vai negociar sobre esses R$100 mil que seria o pedágio, de que maneira que a gente pode contribuir fazendo uma legislação talvez lá, uma legislação, algo, né, que a gente possa fazer de IPTU, enfim, algo que a gente possa compensar. Então a gente vai trabalhar, a Nova Santa Rita vai trabalhar junto. E uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar que eu penso, o que eu vi já na experiência que eu venho da gestão pública. A cidade que investe em segurança pública, ela consegue se desenvolver mais economicamente e socialmente. Ninguém vai investir numa cidade com bang bang. Claro que não. Ninguém vai investir numa cidade que tem estabelecimento, assalta estabelecimentos comerciais a todos os dias. Nós fizemos investimento lá, prefeitos, de cercamento eletrônico, que deu assim, Nova Santa Rita hoje. Nós temos um dos menores índices de criminalidade aqui de toda a região metropolitana, não digo do estado, porque a gente está muito perto aqui da região metropolitana. Mas eu não sei quando foi o último assalto à mão armada na cidade. Eu não sei. Eu não me lembro quando. A gente não pode falar muito isso, né? Mas é bom, bom. Sabe por quê? Lá em Nova Santa Rita a gente não deixa a criminalidade se criar. Lá eu não quero saber de bandido na minha cidade, eu já avisei. Lá vocês não metem a mão com nós, que ali é local de gente trabalhadora e gente honesta. Esse último final de semana, tentaram a sorte para assaltar o Banco do Brasil lá. O que aconteceu? Nossas câmeras de monitoramento pegaram, funcionam 100% as nossas câmeras de monitoramento, pegou e nós fomos lá e prendemos todos. Começaram a assaltar 2 escolas que nós tínhamos lá municipais. Pegamos a câmera de monitoramento, não demorou 15 dias, nós fomos lá e prendemos os meliantes que estavam fazendo isso. Então, assim, a segurança pública ela é tão importante, gente, no meio nosso, e o PSEG, sem dúvida nenhuma, André, ele é um mecanismo fundamental. Eu vou buscar agora, vou pedir para os empresários da nossa cidade, eu tenho um plano de R$1 milhão, vamos, né, cada um investir lá, e claro que aí a prefeitura vai ter que também ajudar com o pedágio. Prefeito Diogo, tem um conceito forte lá em Bento, né? Lá tem um conceito bem atuante, o PSEG já é tradição lá nas empresas. E eu vou procurar esse teu projeto aí, Rodrigo. Gostei dessa ideia aí que... Inspiração. Foi uma boa... Não, vou copiar e colar mesmo, na verdade, bem descarado. Mas agora mudou até a lei, né? Agora o PSEG ele também é permitido para a Guarda Civil. Sim. E como a gente tem a Guarda Civil lá, bem atuante, e que ela tem uma função característica, a Guarda, que a Brigada, ela pega os grandes casos, aqueles casos mais problemáticos, né? Mais ostensivos mesmo. E a Guarda pega aquele... Vai também em casos mais ostensivos, mas ela tem um perfil de pegar aquela baixa periculosidade. Mais comunitária. A chinelagem mesmo, é o termo clássico, né? A chinelagem. Então a gente vai pegar aquele craquento que foi roubar, a gente vai pegar aquele sem vergonha que tá fazendo extorsão, que tá incomodando, vai atrás do mendigo, vai atrás daquele bêbado que tá incomodando, que o surtado. Então tem uma função muito interessante. E que é o que realmente incomoda mais no dia a dia. O que aparece mais é esse tipo de baixa periculosidade. Aquele grande caso, aquele grande traficante, aquele cara gigantesco que ninguém sabe quem é, sabe aquela situação que... o narco-estado que a gente vive no Brasil, o narco-estado, o tráfico de drogas, tomando conta de tudo que é instituição, tudo que é setor público, executivo, judiciário, legislativo, empresarial, a gente vê isso acontecendo. Está acontecendo no Brasil. Então, isso é muito difícil da gente, como prefeitura, tentar enfrentar. A gente não consegue chegar nesse ponto. Mas se a gente conseguir pegar, e aí que entra as operações em conjunto, que eu gosto muito disso.
é pegar a Guarda Civil, é pegar a Brigada, pegar a Polícia Civil, e a gente juntar todas essas instituições e aí sim ter essa aproximação direto naquela boca de fumo. Todo mundo sabe onde é que tem boca de fumo. Todo mundo fala, aqui tem uma boca de fumo. A gente tá vendo esse movimento estranho. Por que nunca a gente pega esses caras? Então, toda semana tem ação para pegar esse traficante chinelo, esse pequeno cara que está incomodando e que acaba fomentando toda a criminalidade. E aí, entra mais uma vez, é mais uma sarna que a gente pega, é mais um problema que a gente vai enfrentar. Só que, se a gente fizer o que aconteceu nos últimos, eu falo mais uma vez, os últimos 30 anos, a gente não vai mudar a realidade. Ou a gente enfrenta, as prefeituras começam a fazer a sua parte também, porque antes era muito mais fácil. Isso que é culpa do Estado. Segurança pública vai para o Estado. Bom, os prefeitos começaram a pegar, as prefeituras começaram a pegar esse nicho de segurança pública, a gente já viu uma evolução gigantesca. E os dados da segurança pública, ninguém fala sobre isso, mas a criminalidade mudou muito. A gente vê assassinatos acontecendo em todo o Estado, isso ainda tem muito assassinato por questão de guerra de facção, que é o que está acontecendo. As facções, tem uma, tem a outra, aí tem as locais, acaba todo mundo se matando. Aí tu vê que morre esse povo todo aí, ninguém chora por eles. Porque é tudo traficante, é tudo bandido. Dificilmente, a gente vê quando tem um inocente, realmente aí comove toda a sociedade. É aí que tem que ter o braço forte do Estado. Mas o que está acontecendo? Esses crimes de mão armada, esses crimes de agressão, a gente não está vendo mais. Porque está tendo uma migração da criminalidade para o crime virtual. Está muito mais dinheiro e o grau de pena é muito menor. Então são os nudes, são os golpes, são as chantagens, extorsões que a gente está vendo. E é tudo de dentro do presídio. Aí agora tem a lei que proíbe botar o celular dentro das escolas, mas a gente não consegue trancar o celular dentro dos presídios. Então as nossas lógicas de Brasil é algo que eu pessoalmente não consigo explicar pra minha filha de 10 anos. Por que está sendo proibido ela usar o celular? Ela não tem celular, obviamente, mas daqui a uns anos ela vai querer o celularzinho dela, mas ela não vai poder usar. Porque ela é proibido usar na escola. A gente tem um regramento fantástico. Mas aí tem outra ideologia por trás, né? A gente sabe por que proibiram nas escolas. É algo maior, que a gente não consegue entender. Eu não consigo explicar para ninguém isso aí. Estamos chegando então ao final do nosso programa. Eu passo por uma rodada de despedida. Prefeita Jaqueline. Bom, primeiro, volto a agradecer, né? Porque é um debate muito rico e a gente sai daqui mais inspirado ainda e mais, eu acho que mais capacitado no sentido do nosso dia a dia, né? Então, agradecer aos meus colegas prefeitos, né? Porque isso é genuíno. Eu acho que é essa troca que nós temos que fazer com mais frequência, né? Quando a gente se encontra normalmente, a gente é mais superficial, não consegue sentar com o tempo necessário para aprofundar questões como essa. Então, agradeço muito a vocês, a SIC Canoas aqui, por estar promovendo isso e estar trazendo isso de fato, né, com mais profundidade, porque nós precisamos sim falar sobre as coisas. Eu acho que essa riqueza de trocas que nós temos aqui, da percepção de cada um, e principalmente o que nós já estamos fazendo, também enriquece e nos dá um portfólio muito mais variado. Então, esse network dentro da política, que a gente sempre via falar no mundo empresarial, que seja mais usual. Então, agradeço, digo que estou sempre à disposição, e que, enfim, né, a gente possa, a partir disso aqui, cada vez estar mais engajados ao nosso propósito enquanto empresários, enquanto políticos, num mundo melhor, né? Mas começando pelo nosso dever de casa no dia a dia ali, enfim, entendendo que só haverá mudança se nós nos comprometermos com ela. Caso contrário, ficaremos aqui só discutindo mais problemáticas. Prefeito Rodrigo. Muito obrigado, André. Obrigado a Shirley, a toda a SIX aqui de Canoas. Alegria a gente estar aqui junto com vocês hoje. Também agradecer ao Diogo, prefeito, a nossa prefeita aqui que eu estou conhecendo hoje. Tem futuro aqui, vai fazer uma grande gestão. Não tenho dúvidas disso, pode ter certeza disso. Como é bom a gente está sempre aprendendo. Eu sempre olho o Instagram lá do Diogo, vejo o que ele está fazendo, olho os outros prefeitos para a gente também aprender. A gente não nasceu sabendo tudo, a gente tem que ter humildade sempre de procurar acertar os caminhos e fazer o melhor possível para a gente entregar um serviço de qualidade. Acho que chegou a hora da gestão pública, de nós gestores, mostrar que nós temos capacidade de gestão e de entregar um serviço de excelência para a sociedade. Porque o político realmente ele foi marginalizado, banalizado muitas vezes, muito por culpa mesmo de ter péssimos gestores. Mas eu vejo assim que nós estamos passando por um novo momento, está vindo mulheres, prefeitos mais jovens, assim, que estão mudando o cenário da gestão pública. E isso
nos dá esperança de dias melhores. Então, independente do lado da veia partidária que a gente tem, o importante é entregar serviço de excelência para a sociedade. Eu acho que cabe isso a nós aqui. Então, muito obrigado por esse momento de aprendizado. Prefeito Diogo? Mesma linha, agradecer, André, agradecer, Shirley, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E Jaqueline, Rodrigo, eu saio daqui feliz porque eu aprendi muito. Acho que a gente sempre tem que aproveitar essas oportunidades para aprender. E hoje eu aprendi bastante. Uma líder gigante, já que vai ser, olha, entrou na política, não sai mais agora, né, Rodrigo? E o Rodrigo, eu tenho uma admiração por ele também, faz anos, a gente já conversa há um bom tempo. Tempo a gente se encontra em algum evento, a gente já sentou do lado algumas vezes já, né, Rodrigo? A gente já, tô de novo, rapaz, jogo. Então, a gente vai se encontrar ao longo desses anos e sempre a gente aprende um com o outro. E a gente precisa, já que fala muito sobre isso, de escutar as pessoas. As decisões que se tomam nas prefeituras é porque a gente escuta a população local. E cada população local vai ter uma realidade. E aí que vai da nossa, né, o tato para a gente entender se aquilo que a gente vai fazer vai ter efeito. Não adianta eu chegar a querer fazer uma política completamente diferente do que a minha realidade está impondo. Então tem que ter esse tato. Vai muito do aprendizado da escola ainda, do local. Poxa vida, vamos falar lá de criar uma indústria se o pessoal não tem água potável na casa. Então é tentar entender qual é a prioridade. E eu acho que isso que é a grande dificuldade muitas vezes do Brasil. Só que tem que ter as questões macro que acabam juntando cada cidade, cada realidade. E é aquilo que a gente quer para o futuro do Brasil, que aí não é uma questão de cada ilha, de cada município. E se a gente, falo muito, se a gente não se rebelar, se não tiver raiva do que é o setor público, e a gente precisa ter raiva do setor público, porque ele é burocrático, ele é lento e é incompetente. Todos nós. Todas as prefeituras são lentas e amarradas para fazer uma solução. Pega a enchente agora, pelo amor de Deus, a gente chegava a implorar, Rodrigo, para conseguir ter alguma ajuda e não conseguia vir nunca. Demorava, mas aqui tu vai ter que cadastrar o projeto, esperar, não sei o quê, papapá. Aí quando vem dinheiro para albergue de cachorro. Então é um negócio assim tão surreal, às vezes, que a gente precisa. Quem entra na política, quem entra no setor público, tem que ter raiva. Tem que ter raiva para tentar mudar essa realidade. E aí a gente vai mudar a realidade de todo cidadão. Mas vai acontecendo aos poucos. E obrigado, mais uma vez. Presidente Shirley, a despedida institucional da casa. Bem, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento muito alegre e ímpar. Porque nós paramos para discutir a realidade das cidades e o que a cidade tem a contribuir para as empresas e as empresas para a cidade de uma forma muito tranquila e muito ponderada. E quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu adoro desafio. Tipo, lá vem uma ideia, mas eu tive uma ideia. Por que nós não fizemos aqui da casa, e eu acho que o André vai topar a minha ideia, a SIX organizar um grande simpósio dos prefeitos que quiserem vir para discutir neste nível soluções para cidades. Né? Porque, vamos lá, vamos convidar os prefeitos, vamos convidar 20 prefeitos. Muito bom. Se vierem 10, vai ser algo muito positivo, né? Porque essa experiência de Bento, e eu já te disse isso, eu vou dizer agora em público, eu sou tua fã. Não porque Bento é a melhor cidade do estado na minha ótica, por tudo, pelo conjunto da obra, não só por isso, mas porque traz uma esperança de que dá para fazer diferente, dá para instigar as pessoas a trabalharem. Porque quem trabalha produz, quem ganha Bolsa Família não produz nada, né? Ganha o que o outro, né? Da produção do outro. Então, quem sabe a gente faz deste nosso encontro, vamos pensar num simpósio, busca prefeitos da tua região, busca prefeitos da tua, né? Mais para lá, Tabaí, para lá, e traz o centro do estado, e vamos, quem sabe, trazer isso para dentro da entidade. Buscamos a Federação junto, porque a nossa cidade, a nossa entidade guarda-chuva. Quem sabe a gente faz isso? Que é o desafio? Tô dentro. O nosso vice-presidente institucional tem que topar, né? Porque, gente, afinal de contas, é da pasta dele, mas eu acho que se abriu um caminho bem interessante. Então, muito obrigada pela disponibilidade, por compartilharem experiências, e todos ganham. Eu acho que só esse sentimento de empatia, né, que nós temos que praticar mais, né? Eu vejo que o mundo precisa dessa troca legítima, legítima. É verdadeira. Sem, né, extremos, entendendo, gente, a sociedade somos de todos nós.
quanto mais juntos, quanto mais empático, quanto mais se colocando no lugar do outro, tentando promover também aquela melhoria, sabe? O mundo precisa só disso. Eu acho que quando a gente fala, né, a questão de mais amor, por favor, mas é no sentido de, gente, a dor de quem tá doendo. Então, tu não pode subestimar aquilo. Então, isso no nosso dia a dia. A gente, enquanto gestores hoje, cada vez mais percebe isso, né? A falta, o isolamento, a falta dessa empatia. E nós, políticos, nós estamos hoje com a caneta na mão. Então, essa responsabilidade, ela é nossa. Muito bem. Uma hora passa muito rápido. Quero agradecer a presença de vocês nesse episódio de Pod Six. Lembrar a quem está nos acompanhando que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod Six é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi. As empresas São Pietro Hospitais e Clínicas, STV Segurança, Cicobi, Modular Cargas, Métrica, Vieser Supermercado, Panceira, Pontual, Exatron são patrocinadoras Diamante. E as empresas Casa, Canoas Shopping, Grupo Telecom, Vênus, Park Shopping, Fruc, SCA Móveis, Lotice Construtora, A3 Arquitetura são patrocinadoras Ouro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.